Existem paralelos interessantes entre a descrição do estilo de vida dos essênios, as regras monásticas budistas e os hábitos do próprio Jesus. Assim como os monges budistas nada possuíam além de suas roupas e algumas pequenas coisas próprias para uma vida nômade, Jesus viveu a existência de um professor itinerante que pouco ou nada possuía. Os essênios vestiam túnicas brancas, o que levou alguns filósofos críticos do século XVIII a declararem que a crucificação e a ressurreição de Jesus nada mais eram do que um embuste bem planejado e elaborado, encenado por monges essênios. Certos historiadores linguísticos acreditam que a expressão essênio basicamente significa batista. Outros, porém, a relacionam com a palavra síria raça, que significa o piedoso, ou ao aramaico assaia, que significa curador. Muitos monges essênios dedicaram anos de suas vidas às práticas ascéticas, de autodisciplina e de contemplação, e alcançaram poderes incríveis de percepção extrasensorial e de telecinese, tal como os yogis e os faquires da Índia faziam e ainda fazem. O monastério essênio estava localizado perto de Jericó, entre as montanhas do oeste do Mar Morto. Os dons místicos descritos pelos próprios essênios são os mesmos poderes extraordinários que os estudantes de Yoga Kundalini alcançam na Índia. Eles incluem clarividência e pré-cognição, levitação e teletransporte, cura pela imposição das mãos e a restituição da vida aos mortos. O fato de que o Novo Testamento observa um silêncio completo e categórico a respeito da ordem dos essênios sugere que talvez a omissão possa ter sido deliberada. Portanto, se Jesus passou algum tempo em uma caverna perto de Qumran, talvez como parte de um período que poderia representar um aprendizado, não pode muito bem ter havido algum contato com o monastério? Poderia os anjos que serviram Jesus no deserto ser na realidade os monges essênios? Convido você a acompanhar comigo mais um episódio da série Jesus viveu na Índia. Os membros da comunidade essênia de Qumran não atribuem qualquer nome específico para o seu grupo em seus escritos religiosos. Eles se autodenominavam a comunidade santa, os escolhidos de Deus, os homens da verdade ou, o mais frequente, os filhos da luz. De acordo com as canções de louvor, os salmos dos essênios, eles tinham como missão pregar as boas novas aos pobres como uma medida de misericórdia de Deus, sendo eles próprios os mensageiros. Perceberam a necessidade de uma nova aliança com Deus, como mais tarde foi considerado ter sido estabelecida pela pessoa de Jesus. Acontece que o mais surpreendente de tudo é o fato de que quando os membros dos grupos dos essênios de Qumran oravam em comunidade, o que faziam 3 vezes por dia, todos os dias, eles não olhavam na direção do Templo de Jerusalém como faziam e fazem todos os judeus ortodoxos, mas para o leste, em direção ao sol nascente. Isso mostra que os essênios consideravam o sol como um símbolo aceitável de Deus em si. A regra da comunidade exigia dos fiéis da nova aliança que recitassem uma oração ao nascer do sol e outra no crepúsculo. Os seguidores de Pitágoras, que aparentemente foram ensinados pelos brahmanes da Índia, e os membros do grupo gnóstico de Hermes Trismegisto observavam um modo idêntico de adoração. A base espiritual e a fonte original da filosofia essênia são ainda mais reveladas por outro ensinamento essênio. Tal como os sábios indianos e os filósofos gregos, os essênios acreditavam na imortalidade, uma vida após a morte. Em outras palavras, que a alma ou o espírito sobrevive e abandona sua prisão temporal, o corpo. Os pitagóricos, os adeptos dos mistérios órficos, Empédocles e Platão eram todos, bem antes dos essênios, familiarizados com a doutrina do ciclo de renascimento, pelo qual a alma entra em um novo corpo. A noção de metempsicose sobreviveu no Ocidente até os dias de hoje, principalmente por meio dos grupos gnósticos e de alguns grupos não árabes do Islã, e o tema continua sendo estudado em cursos universitários de teosofia e antropologia religiosa. Os budistas vestiam túnicas brancas como os essênios e como os primeiros cristãos. Eruditos católicos ficaram surpresos quando notaram pela primeira vez a semelhança entre os rituais e os ensinamentos do budismo tibetano e aqueles da Igreja Católica. A disparidade entre os pontos de vista de Jesus e dos essênios
é especialmente em relação à ideia de amar o inimigo. Os essênios não sentiam qualquer desconforto em odiar os seus inimigos. Bem diferente dessa postura, a missão de Jesus era de entrar em contato com os pecadores para resgatar aqueles que se perderam, e alegava expressamente que era contra o fanatismo religioso, contra qualquer organização ou instituição que dizia ter acesso exclusivo à retidão e à moralidade. A mensagem de Cristo é um ensinamento de amor, uma pregação prazerosa de perdão e de reconciliação. Dificilmente haverá maior contraste com as atitudes reveladas no Antigo Testamento. Nenhuma outra religião na área oriental do Mediterrâneo pode ser comparada com a graça do amor pregada por Jesus. Mas onde Jesus aprendeu os preceitos por ele pregados no Sermão da Montanha? Uma resposta possível a essa pergunta pode ser encontrada em escrituras budistas da época pré-cristã, como o Lalita Vistara, que é o texto budista onde apresenta o maior número de paralelos com a tradição dos evangelhos. Poderia Jesus estar familiarizado com as palavras contidas nesses antigos textos? João Batista batizava na foz do Rio Jordão, onde ele corre para o Mar Morto, bem perto do lugar onde se encontrava a base da comunidade essênia e do local onde foram descobertos os manuscritos do Mar Morto, em 1947. João compelia as pessoas a se arrependerem de seus pecados e a receber o batismo por suas mãos nas águas do Rio Jordão. Depois de ser batizado por João, Jesus se retirou no deserto, onde foi submetido à tentação por Satã. 500 anos antes, Buda também foi alvo de uma série de tentações por Mara, o senhor dos prazeres sensoriais. Uma história parecida de tentação é contada a respeito de Zaratustra, e de fato, o mesmo tema desempenha um papel em muitas histórias das vidas dos santos católicos. Assim como Jesus, Buda fala em parábolas. Algumas parábolas de Jesus não estão presentes entre os ditos de Buda, mas em tradições e provérbios hindus, em épocas pré-cristãs, inclusive o famoso ditado "A fé move montanhas". Como Jesus, Buda é considerado divino e humano ao mesmo tempo. O nascimento de Buda, como de Cristo, é o resultado de um milagre e um anjo mensageiro proclama que ele será um salvador. Buda começa a ensinar publicamente com a idade de 30 anos, a mesma idade em que Cristo começou a fazer o mesmo. Como Jesus, Buda viaja pelo país acompanhado de seus principais discípulos. Tanto Buda como Jesus têm um discípulo favorito e um que o trai. Da mesma forma que Jesus criticava os fariseus, os judeus ortodoxos que se agarravam firmemente à lei mosaica, Buda criticava a casta sacerdotal dos brahmanes, cuja ortodoxia havia ficado reduzida a rituais e regulamentos oficiais insignificantes. Apesar de todas as tentativas de dissipar a verdadeira origem dos ensinamentos de Jesus, e escrita em linhas diferentes, mais de 100 passagens do Novo Testamento podem ser citadas como evidência de fontes que remetem a uma tradição muito mais antiga, o budismo. A afinidade entre os ensinamentos éticos de Jesus e os de Buda são bem conhecidas. Ambos proíbem o homicídio, o roubo, prestar falso testemunho e relações sexuais ilícitas. O objetivo de ambos é transformar o mal no bem. Valorizam a paz da mente e a intenção pacífica. Aconselham a não valorizar os tesouros fúteis da terra. Os paralelos são muitos e alguns textos das duas fés coincidem praticamente palavra por palavra. Como Jesus, Buda chamou-se Filho do Homem, e como Jesus, ele pode ser descrito como a luz do mundo. Buda também é aclamado com os títulos de Olho do Mundo e Luz Incomparável. Buda diz a seus discípulos, aqueles que têm ouvidos para ouvir, que ouçam. Ele realiza milagres. Os doentes ficam curados, os cegos recuperam a visão, os surdos voltam a ouvir e os aleijados andam livremente. Ele anda sobre o Ganges revolto, tal como Jesus andou sobre as águas. E no fim, é dado aos discípulos de Jesus realizarem milagres, como aconteceu com seus antecessores, os discípulos de Buda. Em todos os tempos e lugares, as pessoas têm sido mais facilmente impressionadas por milagres, sinais e espetáculos mágicos do que pelas verdades espirituais, especialmente quando essas são difíceis de serem absorvidas. Paralelos entre o budismo e o cristianismo são discerníveis não só nas palavras e ações de seus fundadores, mas também em outros aspectos das duas religiões depois da morte dos dois respectivos fundadores. Mitos e lendas cercam os dois personagens centrais de tal forma
que logo após suas mortes, Buda e Jesus são elevados acima de todas as divindades menores, e histórias de milagres proliferam e são disseminadas. Espero que você tenha gostado desse vídeo. A série Jesus Viveu na Índia visa novos ângulos de uma visão para a história há muito conhecida. Não deixe de se inscrever no canal, ativar o sino de notificações e ficar atento para o próximo episódio. Quem foi Jesus? Até a próxima!